Olá, turma! Aqui é a professora Marília e vamos falar agora de pirâmide. Inicialmente, vamos observar aqui um brinquedo na forma de pirâmide, cujo modelo matemático é essa pirâmide que vocês estão enxergando aí agora, né? Então, a gente tem uma base triangular e todos os vértices dessa base convergindo para um vértice lá fora. Aqui do lado nós temos uma imagem do Museu de Louvre, em Paris, na França, e a seguir o modelo matemático desse museu. Então, já é um pouco diferente, ainda é pirâmide, mas diferente do nosso primeiro exemplo. Nós temos na base 4 vértices e o nosso quinto vértice fora dessa base. Então, vamos à definição de pirâmide. Vamos iniciar observando que nós temos um plano alfa, né? E sobre esse plano foi traçado um polígono de vértices A, B, C, D e E. Esse polígono de 5 vértices, na verdade, é um pentágono. Agora observe também que nós temos um ponto fora desse plano, que nós vamos chamar de vértice da pirâmide. Tá? Então, os dois elementos básicos que nós temos é a base da pirâmide contida no plano alfa e esse vértice fora do plano alfa. Bem, se nós ligarmos cada um dos vértices da base, o ponto A, o ponto B, C, D e E, a esse vértice que está lá fora, nós temos então o nosso elemento pirâmide. Tá? Então, as faces laterais dessa pirâmide sempre serão triângulos e, na verdade, eles que compõem a nossa pirâmide. O tetraedro é uma pirâmide especial, né? Uma pirâmide cuja base é um triângulo, assim como as suas laterais. E isso faz com que cada uma das faces desse tetraedro possa ser considerada como uma base da minha pirâmide. Vamos a algumas classificações. Então, a gente tem aqui, como primeiro exemplo, uma pirâmide reta, e logo ao lado uma pirâmide oblíqua. Por que essa pirâmide é dita reta? Porque se eu projetar o vértice dessa pirâmide sobre o plano da base, essa minha projeção vai fazer um ângulo de 90 graus com a minha base. Já na pirâmide oblíqua, se eu projetar o ponto que é o vértice lá de cima, esse meu vértice vai fazer 90 graus com a base mais distante do centro da minha pirâmide, certo? Então, na pirâmide reta, a minha altura, ela toca no centro da minha figura na base, e no oblíquo ela já toca com esse centro deslocado. Aqui algumas classificações de pirâmides, lembrando que a classificação, assim como nos prismas, a base vai me dizer o tipo dessa pirâmide, né? Então, aqui a gente tem uma pirâmide cuja base é um triângulo. Então, vou chamar essa pirâmide de base triangular ou pirâmide triangular, em função da base. Aqui ao lado, uma pirâmide cuja base é um quadrado. Então, nós vamos denominar essa pirâmide como pirâmide quadrangular. Em seguida, uma pirâmide de base pentagonal. Então, pirâmide pentagonal é o nome dessa figura. E a estrutura aqui ao lado, uma pirâmide hexagonal, pelo mesmo motivo das que nós já mencionamos, em função da base ser um hexágono. Existem algumas medidas na nossa pirâmide que é importante nós sabermos calcular. Vamos falar agora do apótema. Bom, vocês já viram que a altura da pirâmide é essa medida que liga o vértice da pirâmide em linha reta à base da pirâmide. Agora a gente vai falar do apótema. O apótema da pirâmide, nesse caso aqui, é essa medida que está escorregando aqui na lateral da minha pirâmide. E ela, na verdade, ela representa a altura relativa dessa face lateral da minha pirâmide. Tá? Então, aqui é a nossa definição formal. O apótema de uma pirâmide regular corresponde à altura relativa
ao lado da base de uma face lateral. Ou seja, a gente olha para essa face lateral e imagina, né, considera o triângulo que ela realmente é, e aí a gente vai atrás do cálculo da área, da altura, perdão, dessa lateral. Esse é o apótema da pirâmide. Vamos falar agora do apótema da base da pirâmide. É a mesma estrutura, tá? A gente tem essa medida aqui, que liga o centro da minha pirâmide até tocar ali na borda da minha pirâmide, tá? Então, essa medida a gente chama de apótema da base. Corresponde ao apótema do polígono que compõe a base da pirâmide, ou seja, é a medida do centro até o centro da lateral da minha pirâmide. Bom, caso a gente necessite calcular esse apótema, nós temos que observar com muita atenção o que nós temos na nossa estrutura para apoiar o nosso cálculo. Então, nesse caso aqui, a gente imagina dentro da nossa pirâmide, né, se nós tivermos a altura e nós conhecemos a apótema da base, nós podemos calcular facilmente a apótema da pirâmide, pelo Teorema de Pitágoras, né? Porque aqui dentro acabou surgindo um triângulo retângulo. Ou, se eu tiver já, eu sei quanto vale o apótema do triângulo, eu já sei quanto vale a altura, então eu posso calcular o apótema da base. E assim sucessivamente, tá? Tendo duas dessas medidas, a terceira a gente calcula pelo Teorema de Pitágoras. Esse triângulo não precisa necessariamente estar nesse formato. Ele poderia também ser um triângulo dado na face lateral da minha pirâmide. Ainda assim, o Teorema de Pitágoras, né, ele vai ser apenas ajustado, porque aqui a gente vai usar apenas a metade dessa medida inteira para o nosso triângulo retângulo. De qualquer forma, continua caracterizada a ideia de um triângulo retângulo e o Teorema de Pitágoras. Mais uma maneira de ver essas medidas, né? Eu tenho aqui a altura da minha pirâmide, eu tenho essa medida aqui que é a metade da diagonal da minha base e a lateral, né? A aresta lateral da minha pirâmide, mais uma vez aí tendo configurado a possibilidade do Teorema de Pitágoras. Outra é o apótema da base, uma parte da minha diagonal da base e metade aqui da minha aresta da base. Em todos os casos, a gente vê aí a possibilidade do uso do Teorema de Pitágoras. Depende muito de como essas informações vão ser dadas no problema. Então, vamos ver um exemplo só para entender bem como que nós podemos utilizar o Teorema de Pitágoras a nosso favor, tá? Então, nessa questão, a figura abaixo apresenta uma pirâmide quadrangular regular, ou seja, a base é um quadrado, certo? Inscrita aí um cubo de aresta 10 centímetros, de modo que a base e o vértice da pirâmide estão contidos nas faces do cubo. Em relação a essa pirâmide, calcule a medida da altura, o apótema da base ou o apótema da pirâmide. Bom, vamos começar resolvendo a letra A. A altura da pirâmide é essa medida, né, que liga o distanciamento do vértice da minha pirâmide até a base dela. Lembrando que nesse caso, como ela é regular, ela vai tocar bem no centro da pirâmide. A questão nesse nosso desenho aqui é que a nossa pirâmide está inscrita dentro de um cubo de aresta 10. Isso quer dizer que todas as dimensões desse cubo valem 10. Ora, se a minha pirâmide está contida nesse cubo, então todos os meus vértices estão tocando nesse meu cubo, tá? Então, a altura da pirâmide, ela já foi marcada aqui. Ela vale 10 centímetros. Essa altura é o distanciamento de uma base até a outra, para o cubo. E ela vai funcionar perfeitamente como também a altura da pirâmide, tá? Então, nesse caso, eu vou chamar o H de 10 centímetros. Nem foi preciso cálculo nenhum, só de observar já
Deu para resolver. Vamos lá, então, agora para a resolução da letra B. A letra B ele quer o apótema da base. Olha só, pessoal. O apótema da base é a distância do centro dessa base até a lateral, certo? Essa distância aqui, ela pode ser tomada como base do meu cubo. Então, se eu tenho essa medida total aqui valendo 10, do centro até o bordo é a metade desse 10, ou seja, 5. Mais uma questão aí respondida, tá? Deixa eu só anotar aqui direitinho. Então, apótema da base, 5 centímetros, sem cálculo nenhum. Finalmente, então, vamos para a letra C, apótema da pirâmide. Olha a estrutura que ele está querendo agora. O apótema da pirâmide é essa medida relativa aqui, de altura relativa de uma face lateral. Eu vou aproveitar essa face lateral, porque eu já tenho algumas medidas indicadas, né? Eu já sei aqui que a altura vale 10, eu já sei que a apótema da base vale 5, e o que eu quero é o apótema da pirâmide. Então, o que a gente consegue enxergar aqui por dentro da minha pirâmide? Um triângulo retângulo. Né? A gente só tem que classificar nesse triângulo as informações. O 10, por exemplo, é um cateto. O 5 é outro cateto. E o A é a hipotenusa desse triângulo. Então, vamos ao nosso Teorema de Pitágoras. Primeiro, vamos lembrar da definição, né? Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado. Nesse caso, a hipotenusa é necessariamente o que eu preciso. Apótema ao quadrado é cateto 1 ao quadrado, que poderia ser o 10 ou 5. E em seguida, o outro cateto ao quadrado. Então, aqui eu vou resolver as minhas potências. 10 ao quadrado dá 100. 5 ao quadrado dá 25. Então, o A é raiz quadrada de 125. Bom, o 125 não tem uma raiz exata, mas a gente pode dar um jeitinho aqui e buscar uma simplificação para ele, tá? Então, vou fazer aqui do lado. 125 por 5 dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Ou seja, 125 equivale a 5 à terceira. Isso vai me ajudar na minha resposta. Então, meu apótema é raiz quadrada de 5 à terceira, que eu vou chamar de 5 ao quadrado vezes 5, tá? Como esse primeiro 5, que é o 5 ao quadrado, tem uma potência equivalente à raiz, eu já posso pensar nesse 5 fora da raiz. O outro 5 está simples, expoente 1, então ele não pode sair da raiz, tá? Então, fatoramos aqui a nossa resposta, tá? Então, letra C, o apótema vale 5 raiz de 5. Bom, o que eu quero que vocês lembrem necessariamente é dessa estrutura, né, do triângulo sempre, de alguma forma, um triângulo retângulo sendo estruturado dentro da nossa pirâmide, e a gente, para usar esse triângulo a nosso favor, recorre lá ao Teorema de Pitágoras e calcula o que a gente precisa. Bom, pessoal, o que eu tinha para conversar com vocês sobre pirâmide é isso. Façam exercícios e até a próxima.